Está gravando já. Beleza, obrigada, Chalata. Então, gente, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de programação orientada a objetos. Nós não vamos agora aprender nenhum conceito novo, tá? Vamos praticar esses que a gente já viu, enfim, que a gente já está trabalhando. Então, minha pergunta é, vocês conseguiram fazer a atividade que a gente pediu, o primeiro exercício, na real, da lista? A gente só deu um exercício, né, para vocês. João falou que sim, Inácio falou que sim, conseguiu. Rian, tranquilo. O restante do pessoal aí, como é que tá? Não conseguiu fazer, não tentou fazer, teve dificuldades? Eu deixei para fazer hoje, ok. Então, pessoal, o que a gente planejou para a aula de hoje foi corrigir esse exercício. Tá? Então, o pessoal que não conseguiu fazer, ou não tentou, enfim, teve alguma dificuldade, a gente vai corrigir ele, tá? Ele é um exercício relativamente simples, mas a gente consegue abordar os conceitos iniciais aí de programação orientada a objetos. E para essa aula a gente ainda vai passar depois um outro exercício para vocês. Aí fica um pouquinho mais complicado, mas também nada demais, né? Ainda continua nessa parte básica ainda de orientação ao objeto. Ok? Então, nessa semana a gente vai trabalhar basicamente com os exercícios. Então, a gente consegue ter uma prática um pouco melhor, né? E vocês conseguem também tirar algumas dúvidas que caso surjam aí no meio do caminho, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Replit aqui. Deixa eu abrir o Replit e aí eu já apresento a minha tela para vocês acompanharem. Só um minutinho. Replit. Exercício. Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui. E aí eu já abro o exercício, a gente já relê o exercício e a gente já corrige, tá bom? Então, vamos lá. Ó, esse daqui foi o exercício que a gente passou para vocês, tá? Então, vamos ler ele aqui rapidinho e a gente já vai fazendo aqui por etapas. Então, é o seguinte, o que seria esse programinha aqui, né? Ele é para verificar, para fazer a aprovação de um aluno, para verificar as notas desse aluno e a frequência, e verificar se esse aluno foi aprovado ou não. Então, primeiro o que a gente faz no exercício, né? O que pede? Vamos fazer em sequência aqui. Ele pede para criar uma classe chamada aluno com os seguintes atributos: nome, nota 1 e nota 2. Tá? Então, eu vou lendo e vou fazendo por sequência, na sequência que eu acho que facilita a nossa vida, tá bom? E a gente vai conversando no meio do caminho aí. Pode ser que aconteça alguns problemas, alguns errinhos, então a gente já conversa. Então, aqui temos o nosso arquivo main, vou deixar ele aqui em standby e vou criar um outro arquivo que vai se chamar alunos.py. Tá? Então, criei aqui os meus dois arquivos. Nesse arquivo alunos.py, eu vou criar a minha classe para essa minha classe chamada aluno e colocar esses métodos aqui, né? Pessoal, como é que eu crio a minha classe? Vou pedindo a ajuda de vocês, tá? E aí vocês vão lembrando o conteúdo. Como é que eu crio a minha classe? Podem falar no microfone, pode colocar no chat. Qual a palavrinha reservada principal aqui para dizer que isso daqui é uma classe? Class. O nome do e o nome da minha classe. Tá? Então, vou colocar o nome da minha classe aqui em minúsculo, né? Aluno e com letra maiúscula. Ok. 2 pontos. Isso. Eu ia deixar rolar alguns probleminhas aqui, mas vocês já estão mais agilizados. Beleza.
Pessoal, agora eu vou criar, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o construtor para poder ele criar, né, para ele poder instanciar os objetos dessa minha classe aluno, e eu preciso também definir aqui quais são os atributos dessa minha classe. Como é que eu faço isso? Qual é o método especial? Def. Def, ok. Que eu tenho que, qual é o nome do método para poder fazer o construtor? Init, que é de inicialização. E depois, só colocar o self aqui, depois a gente coloca os parâmetros aqui certinho, tá? Vou começar... Vou definir aqui os meus atributos. Vocês lembram como que eu defino o atributo? Self, ponto. Self, ponto, o nome do atributo, né? E quais são os 3 atributos que eu tenho ali no exercício? Os 3, por enquanto, né? Nome, nota 1 e nota 2. Isso, ó. Nome, nota 1 e nota 2. Então, vamos lá. Self.nome, self.nota 1, self.nota 2. Tá? Então, esses daqui são os meus 3 atributos. Só que eu preciso, quando eu defino aqui, quando eu faço meu construtor, eu crio, instancio esse objeto, eu já passo os valores desses atributos. Então, toda vez que eu vou instanciar um objeto, eu já preciso passar aqui um valor para nome, para nota 1 e para nota 2. Então, nisso, nós precisamos colocar aqui os parâmetros do meu método. Então, eu vou colocar aqui o parâmetro nome, tá? Vou colocar o parâmetro nota 1 e o parâmetro nota 2. E eu vou definir que o meu atributo nome vai receber aquele valor ali do meu parâmetro nome. Poderia colocar um outro nome aqui, né? Nome aluno, por exemplo. Aqui seria nome aluno. Na minha nota, eu vou... o meu atributo nota 1 vai receber o valor que veio lá do meu parâmetro nota 1. E o meu atributo nota 2 vai receber o valor que veio lá do meu parâmetro aqui, ó, nota 2. Fechou. Com isso, eu já consigo definir o meu método. O meu construtor, né? Já defino a minha classe, já defino o meu construtor e já defino aqui os meus atributos, que são essenciais para quando eu for criar objetos da classe aluno. Então, com isso, eu já fechei aqui, ó, o meu exercício aqui da letra A. Então, vamos agora para a letra B. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vão perguntando aí, tá? Mas, por enquanto, ainda está bem tranquilo. Então, vamos lá. Na classe aluno, vamos criar o método calcular média. O calcular média deve calcular a média das notas do aluno. O método deve retornar o valor da média. Então, vamos lá. Vamos criar um outro método aqui. Vou usar a palavrinha def para criar uma função, método, enfim. E vou colocar o nome aqui, calcular média. Ok? O que esse meu calcular média faz? Calcula a média aqui das 2 notas aqui do meu aluno, né? Então, vamos criar aqui uma variável média. Se vocês quiserem criar, se quiserem retornar direto, enfim, o cálculo, mas eu vou criar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem o código, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar a nota 1, self nota 1, mais self.nota 2, né, que são os meus 2 atributos, nota 1 e nota 2, e vou dividir por 2. Tá? Então, o valor da minha média é esse daqui. E o que eu preciso retornar? O valor da média. Então, somente com isso daqui, eu já consigo desenvolver esse método aí, calcular média. Pessoal, dúvidas? Dúvidas ainda? Por que eu preciso usar esse self antes do nome aqui do meu atributo? Tá tudo certo? Por que eu retornei aqui só a média? Por que eu não retornei, por exemplo, ou por que eu não dei um print aqui, sei lá, o valor da média, o valor da média, E aqui eu colocaria o valor da minha média, por exemplo.
tá? Porque no exercício está pedindo para eu dar o return no valor. Então, o meu método tem que retornar o valor. Ele não tem que mostrar nenhuma string aqui, tá? Nenhum print, nada na tela. Tá bom? Por enquanto, tranquilo? Ok. Tranquilinho, né? Mamão com açúcar. Então, vamos lá. No arquivo main, tá? Então, agora vamos sair lá da minha classe aluno e vamos para o meu arquivo main. Você deverá instanciar dois objetos alunos, o aluno 1 e o aluno 2. Então, vamos lá para a classe main. Como é que eu instancio o aluno 1 e o aluno 2? Como é que eu faço isso, gente? Como é que eu instancio o objeto aluno 1, que é um objeto da classe aluno? From, não tem que botar from. Ótimo. Eu preciso importar primeiro a minha classe, né? Então, como é que eu faço isso? From, o nome do meu arquivo, alunos, import o quê? Eu posso import all, importa tudo, ou eu posso importar o nome da minha classe, aluno. Tá? Então, aqui é o nome do meu arquivo. Se eu tivesse dentro de uma outra pasta e tal, eu poderia colocar aqui certinho, né, toda a informação, todo o caminho aqui para chegar nesse meu arquivo, tá? E aí eu coloco aqui o que eu quero importar desse arquivo. No caso, eu quero importar a classe aluno. Se vocês colocarem nome diferente aqui, ou na classe, ou no arquivo, vocês coloquem essa informação aqui coerente com o sistema de vocês, tá? Porque às vezes eu faço algum exercício assim e o pessoal escreve exatamente como eu escrevo, só que o nome dos arquivos está diferente. Então não adianta. Ok, já importei minha classe aluno. E agora eu quero que aluno 1 seja um objeto de aluno. Como é que eu faço isso? Hein? Como é que eu faço? Pessoal, vocês estão aí? Igual Igual o aluno, né? a classe, Daí bota os objetos. objetos, atributos. Isso, os atributos. Quais são os atributos? Ó, ele já me diz ali, ó. A própria IDE já ajuda a gente a programar, tá? Então, a IDE já está mostrando uma dica, ó. Agora, é para a gente colocar nome aluno. Então, nome aqui, nome é uma string, vou colocar entre aspas dupla, vai ser, sei lá, João, vírgula, agora já me mostra, ó, tem que colocar a nota 1, o João tirou 9,5, e a nota 2 foi 8,5 também. Vou colocar 8, pronto. Tá? Pessoal, estou colocando aqui o ponto, não quer dizer que esse meu valor aqui, ele é um valor inteiro, ele é um valor real, tá? Se eu não tivesse colocado ponto, seria um valor inteiro. Beleza, vamos fazer a mesma coisa com o aluno 2. Aqui vai ser a Ana, a nota vai ser 8 também, e a nota 2 vai ser 7. 7,5. Prontinho, já instanciamos aqui os nossos dois. Vou dar um run aqui, só para ver se está com algum erro no meu código. Não apareceu nenhum erro, ele rodou, mas como eu não mandei, né, ele mostrar nada na tela, enfim, então não aconteceu nada aqui no console, tá? Mas o meu programa rodou e está funcionando sem nenhum errinho por enquanto. Então, vamos continuar nosso exercício. Letra D. Mostre na tela a média de cada aluno. Para isso, você deverá chamar o método calcular média. Então, tá, vamos fazer aqui. Como é que eu chamo a média de cada aluno? Como é que eu sei a média do aluno 1? Como que vocês fariam isso? Vamos dizer aqui que eu tenho uma variável média, depois eu apago, mas só para vocês entenderem. Média aluno 1. O que esse valor aqui, o que essa variável iria receber? Para ele poder conseguir pegar a média do aluno 1. O que vocês acham?
Vamos olhar aqui a nossa classe aluno. Nós temos um método ali, né? Sim. Então, o que eu faria aqui? Eu quero que essa variável média aluno 1 receba a média do aluno 1. Aluno 1 está aqui, do objeto aluno 1. O que eu tenho que colocar aqui? O calcular média. Só coloco assim, calcular média? Aluno 1 ponto calcular média, né? Isso. Então, eu falo, ó, eu quero do objeto aluno 1, o que eu quero? O calcular média. É o calcular a média de qualquer aluno? Não. De qualquer objeto? Não. Do aluno 1. Então, primeiro eu coloco, antes de chamar qualquer método aqui, poderia ter vários métodos aqui, né? Lá na classe aluno. Mas esses métodos só vão realmente funcionar quando eu tenho objetos que podem realmente usar esses métodos, digamos assim, né? Porque a classe, ela só faz só faz o molde. Ela só fala quais são as possibilidades que o objeto tem de fazer. Quais são os comportamentos desse objeto. Mas eu preciso chamar o objeto primeiro. Então, o objeto aluno 1 vai poder fazer várias coisas. No caso aqui, só uma coisa, né? Mas, enfim. E quais são as opções? Aqui, no caso, é o calcular média. Então, eu vou chamar o objeto, ponto, e aí eu vou escolher os métodos que eu quero, o método que eu quero chamar. Ok? Se eu quiser a média do aluno 2, eu faria a mesma coisa, porém, referenciando o objeto aluno 2. Então, ó, do aluno 2, o que eu quero? Eu quero calcular média. Tá? Então, assim eu conseguiria pegar a média de cada aluno. Tá? Mas não vamos usar variáveis aqui, vamos fazer isso direto. Como é que eu faria? Depois eu só copio aquilo ali. Vou dar um print. Eu vou colocar aqui a média do aluno, aluno 1.nome é aluno 1. Calcular média. Opa. Vamos fazer a mesma coisa para o aluno 2. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, facilitar minha vida. Vamos rodar isso aqui. Ó, coloquei aqui uma referência aqui chamando do aluno 1, chamando o atributo dele, né? O atributo nome, para poder aparecer aqui bonitinho. Então, a média do aluno, o nome dele, do João e da Ana, para o João, que é o aluno 1, eu chamei o calcular média para ele, e para a Ana, que é o aluno 2, eu chamei também o calcular média para ela. Então, assim aparece para mim aqui as referências aqui para o meu objeto. Pessoal, dúvidas nessa parte? Vocês conseguem entender que esses calcular média aqui vão ter valores diferentes? Apesar do método aqui ser igual, mas os valores desses atributos aqui, que na real está sendo manipulado, né, os valores aqui das notas de cada objeto são diferentes, esses valores, então a minha média vai ser diferente para cada um deles, tá? Essa parte ficou clara para vocês? Sim. Para todo mundo ficou claro? Porque basicamente o que a gente fez aqui, que é o que vocês vão ter que fazer sempre, que é criar uma classe, vocês vão ter que criar o construtor, passando aqui os valores que vão estar nos atributos, e vocês vão ter que na real, criar os métodos. E nesse criar os métodos aqui, vocês vão acabar mexendo, alterando, pegando informações, enfim, desses nossos atributos aqui, vão retornar alguns valores, e depois vocês vão ter que referenciar esses valores aqui, nos atributos, ou chamar os métodos de cada objeto que vocês criaram.
do aluno 1 e do aluno 2. Tá? Então, esses aqui são os conceitos básicos de orientação a objetos. Conceito base mesmo. Tá? Isso aqui é fundamental para vocês entenderem, senão não existe orientação a objeto. Ok? Então, agora vamos continuar. Onde que eu estou? Aqui. Na classe aluno, vamos criar um método chamado calcular aprovação, para verificar se os alunos foram aprovados ou reprovados. Para saber se o aluno está aprovado, a sua média deve ser maior ou igual a 6. Escreva na tela qual a situação do aluno. Então, vamos criar um método calcular aprovação. Opa. Vamos lá. Calcular aprovação. Beleza, o que eu tenho que mexer aqui nessa aprovação? Verificar se a sua média deve ser maior ou igual a 6. Beleza. Eu preciso verificar o valor da média. E depois eu preciso verificar se essa média, né, fazer as comparações ali devidas para ver se o aluno está aprovado ou reprovado. Uma pergunta. Já foi calculada a média, né? Nesse método aqui, ó. E eu já tenho uma variável média. Eu posso fazer isso daqui, ó. If média maior ou igual a 6. Posso fazer isso, pessoal? A Lainara está dizendo que não. Por que eu não posso fazer isso? Mas eu já tenho o valor da média aqui, ó. Já tenho nessa variável média. Por que eu não posso usar o média aqui? Lainara está dizendo que ela não é global. Ótimo. Então, o que está acontecendo? Eu criei essa variável média dentro de um método. Tá? Essa variável média não está aqui fora, por exemplo, né? Não é um método, não é uma variável que eu criei dentro da minha classe, enfim, não é também um atributo, né? Então, essa variável média, ela está dentro de uma função ali, dentro de um método. Então, ela só pode ser utilizada dentro daquele método. Fora daquele método, ó, você pode ver que ela nem é reconhecida, tá? Ó, undefined name média. Então, esse nome não é definido, ele não está reconhecendo esse nome média. Então, como é que eu faço para pegar o valor da média aqui, gente? Eu preciso calcular de novo o valor da média? Como que eu faria para pegar o valor da média? Vamos lá, pensem. O Rian está dizendo que foi o que eu fiz, mas deve ter um jeito melhor. O que o Rian fez? O que fez, Rian? Eu escrevi a média ali de novo. Não, mas a gente já tem um método para isso. Uhum. Pode importar o método média? Como é que eu faria isso? Como é que eu importo? Self.calcular média? Ó, saiu vermelhinho. Ficou reconhecido. Olha só, se o meu self, né, ele é o objeto que eu estou referenciando, então eu posso usar qualquer método que já foi criado dentro dessa classe, ok? Assim como eu posso chamar o atributo desse objeto, utilizando o self, eu posso chamar também qualquer método que já foi criado aqui dentro. Poderia ter vários métodos aqui, né? Um método para cada coisa. E aí aqui eu já tenho o método calcular média, né? Que ele já me retorna um valor de média. Então eu só precisaria chamar esse calcular média. Vamos só colocar esqueci de colocar o parênteses aqui. Então eu só preciso chamar o meu calcular média. E como é que eu faço isso?
eu utilizo o self, né? Que o self é referência ao próprio objeto. Então, assim, eu já consigo verificar se o meu calcular média, que o meu calcular média utiliza o quê? A nota 1 e a nota 2. De quem? Desse próprio objeto, tá? Que está chamando. Então, eu verifico se a minha nota é maior ou igual a 6. Se ela for maior ou igual a 6, eu coloco aqui aprovado. Certo? Ô, gente. Só um minutinho que tem um... tem um bicho aqui na minha frente. Espera aí, rapidinho que eu vou matar. Eu detesto trabalhar com bicho. Espera aí, só um minutinho. Ainda bem que a Tayana fechou a câmera, porque tava filmando. Tá gravando. Só um pouquinho, gente. Meu Deus, eu destrocei o bicho. Falando pra eles, Tayana, ainda bem que tu fechou a câmera, porque tá gravando. Sim, não. Peguei o chinelo e meti no bicho. Desculpa, pessoal. Não, porque senão ele voa aqui no meu cabelo. Não dá muito certo. Então tá, vamos continuar. Não é. É aquelas moscas grandes, sabe? Ui, dá uma agonia. Deixa eu colocar aqui para apresentar de novo. Então tá, pessoal, ó. Nós temos o nosso if, né? Verificando aqui, fazendo a nossa condição. Se calcular a média maior ou igual a 6, print aprovado. Eu vou deixar o print aqui mesmo, depois a gente melhora isso, tá? Só para funcionar aqui. Else. Opa. Se minha média não é maior ou igual a 6, então quer dizer que ela é menor do que 6, eu vou colocar aqui um reprovado. Para isso que eu preciso pedir. Isso. Tá? Vamos verificar, né? Se isso daqui está funcionando. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar aqui o aluno 1. Opa. Vamos verificar se o aluno 1, se o João, ele está aprovado ou não. Ó, aluno 1 ficou aprovado, tá? Mas vamos fazer... não. Vamos deixar assim. Depois, no próximo, quando for para melhorar ali, daí eu melhoro todos ali, para não dificultar a minha vida. Então, vamos lá. Vamos continuar o exercício. Agora, o seguinte. Agora, nós precisamos adicionar um atributo frequência e um método setFrequência. Sempre quando a gente vê esse set aqui na frente, é quando a gente precisa... É um método que serve para poder alterar o valor de um atributo, tá? Então, por padrão, a gente coloca set, que é quando a gente precisa alterar o nome daquele o valor daquele atributo. Então, setFrequência altera o valor do atributo frequência. Se eu quisesse um método para alterar o nome, por exemplo, eu colocaria um setNome. E se eu quisesse um método para poder retornar, por exemplo, o valor de frequência, eu colocaria um get. Então, eu colocaria get nome, get frequência, get nota 1, get nota 2, tá? Então, são métodos para retornar o valor. Mas a gente vai conversar mais sobre isso depois, sobre os gets e setters. Então, vamos lá. Vamos criar um método, vamos colocar um atributo frequência e um método setFrequência. Então, pessoal, onde que eu coloco esse atributo frequência? Aonde que aqui no código eu posso colocar isso? Pessoal? Se quiserem, pode abrir meu microfone, gente. Eles estão um pouco participativos hoje. É só segunda-feira, gente. Do lado da nota 2 ali, e no embaixo, Isso. entre parênteses e embaixo ali também, né? Boa.
Então, eu preciso colocar aqui o nome do meu atributo. Ele precisa receber um valor, né? Então, esse valor... Frequência. Esse valor tem que estar também aqui no nos meus parâmetros. Então, quando eu for criar o método, quando eu for criar o objeto, eu preciso também passar o valor de frequência. Tá? Vamos ver se só isso daqui funciona. Vamos ver se está funcionando. Ó, deu um erro. Deu um erro lá no meu main, na linha 3, no objeto aluno 1. O que está de errado, gente? Vê se vocês conseguem ler o tipo do erro ali e conseguem consertar isso. O que vocês acham que está de errado? É só ler o erro, tá bem simples. Tem que definir o atributo frequência. Isso, nos dois objetos, né? Aqui só deu erro no primeiro, né? Porque ele já começou aqui na linha 3, já deu erro, ele já parou o programa, ele já acusou. Então, aqui, ó, no aluno 1, todo objeto aluno eu preciso definir, preciso passar como argumento esses 4 parâmetros aqui, ó. Eu preciso passar o nome aluno, a nota 1, a nota 2 e agora a frequência. E no caso aqui, a gente não tinha frequência, né? A gente só tinha o nome, nota 1 e nota 2. Então, agora a gente precisa passar a frequência também. Então, vamos definir aqui uma frequência para o João de 0,6 e vamos definir uma frequência aqui para a Ana de 0,9, tá? Então, tá. Então, quando eu executo aqui, não mudou nada, mas meu programa já não dá mais erro, porque eu já defini aqui os valores dos meus atributos. Então, tá, o exercício ainda não acabou, né? O exercício fala que eu preciso criar um método setFrequência. O que esse método faz? Esse método atualiza o valor da minha frequência, do meu atributo frequência. Então, o que eu preciso... Nossa, sempre esqueço os 2 pontos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso atualizar o quê? O valor do meu atributo. Mas eu atualizo ele com o quê? Com qual valor? O que vocês acham? Vamos dizer aqui que a Ana... Vamos dizer aqui que o João, que é o aluno 1, ele estava com uma frequência de 0,6, né? Então, ele estava participando de 60% das aulas. Daí, depois, a professora atualizou e ele está participando agora de 70% das aulas. Então, eu preciso alterar. Inicialmente, ele foi definido com 0,6, mas eu quero alterar a frequência do João para 0,7. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu defino isso no método? O que vocês acham? Como é que eu atualizo o valor do atributo frequência? O que vocês acham? Quer botar em porcentagem? Eu coloquei aqui no valor de 0,6, ó. Se eu colocar por porcentagem, é só multiplicar por 100. Não, desculpa, por 10, né? Por 10, desculpa. Não, sim, mas o que eu quero fazer é o seguinte, que, por exemplo, eu quero falar o seguinte, ó, mais ou menos isso daqui, ó, aluno 1.7 frequência, eu quero alterar o valor de 0,6, né, porque inicialmente a frequência dele é 0,6. Eu quero colocar, por exemplo, para 0,8. Ah, tá. Como é que eu faço isso, entende? É só botar para self.frequência, recebe o parâmetro da frequência. Eu coloco o novo valor atualizado, né? Por exemplo, eu quero falar que agora ele é 0,8, a frequência dele. Então, João, de 60%, está agora frequentando 80% das aulas. Preciso passar o novo valor da frequência. Como é que eu trabalho isso aqui no método frequência? Só botar ali em setFrequência, tem que colocar um parâmetro frequência. Ou nova frequência, para não... Isso, para não confundir, né? É. Então, aqui, o meu atributo frequência está recebendo agora uma nova frequência. Ó, mas ele apareceu vermelhinho aqui, porque está falando que esse nome não foi definido ainda. Como é que... O que está faltando aqui? Da onde está vindo essa nova frequência? Tem que colocar como parâmetro da def. Isso. Então, aqui, além de eu colocar o self como parâmetro,
eu preciso colocar também o nova frequência. Por que a nova frequência? É o nome que eu escolhi, nova frequência, podia colocar new frequência, sei lá, vocês definem aqui o valor o nome do parâmetro, que vai ser o valor, né, que vai ser utilizado aqui para atualizar esse valor, esse atributo da frequência. E olha só, então toda vez que eu chamar o método setFrequência, eu vou ter que passar uma nova frequência, um novo valor de frequência. E foi isso que a gente fez, ó. O aluno 1, que tinha 0,6, eu queria atualizar para 0,8. Então, o que eu fiz? Eu chamei o método setFrequência e passei a nova frequência, que foi o valor de 0,8. E aí eu consigo atualizar. Vamos chamar aqui, vamos dar um print, só para a gente ver. Não, peraí. Vamos chamar a nova média do aluno aluno.nome, aluno.nome, é aluno 1 ponto. Vamos ver aqui qual é o valor da frequência dele. Vamos ver se isso daqui funciona. Vamos ver se vai estar mesmo a nova média, a nova frequência. A nova frequência do... Vamos ver se isso daqui funciona. Ó. Então, antes o João estava com frequência de 0,6. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar esse textinho aqui antes de alterar a frequência. Para a gente ver a modificação. A frequência antiga do João é... Ó. A frequência antiga do João é 0,6. Está aqui o print. Ó. Eu chamei aqui o atributo frequência, né? Pedi para mostrar na tela o valor do atributo frequência do aluno 1, que é o João. Daí depois eu chamei o método setFrequência, alterei o valor da frequência para 0,8 também do aluno João e pedi para mostrar na tela essa nova frequência. Então, vocês podem ver que o print é o mesmo, ó. Só que o valor aqui foi alterado. Então, antes era 0,6, foi quando eu inicializei aqui. E depois eu alterei para 0,8, mudou aqui para 0,8. Pessoal, dúvidas? Isso daqui também vai ser uma coisa que vocês vão usar recorrentemente. Professora, antes da senhora criar a função de setFrequência, tinha dado erro, certo? Certo. A minha dúvida é a seguinte, antes a senhora estava usando a média, antes a senhora estava usando a média só as notas, e já tinha dado erro. A minha dúvida é a seguinte, é obrigatório colocar todos os atributos, mesmo que ele não seja utilizado para calcular ou para definir aquele código? Mas quando que deu erro? Deu erro aqui na nova frequência, né? Porque eu não tinha colocado aqui. Era isso? Não. Antes da senhora criar. Deu criar esse método? Isso, a senhora só tinha criado o atributo lá no alunos, lá em cima. Tá, ó. Tirei o método, tá? Isso, lá em cima. Comentei. Eu vou comentar aqui também, tá? Só para não dar problema aqui também. Ó, comentei tudo aqui, tá bom? Uhum. Deixa eu rodar para ver se só tá... Ó, tá tudo funcionando. Tá. Eu fui lá... Aqui. A senhora, antes de criar esse atributo frequência, tá. Tinha dado um erro, certo? Tinha dado um erro? Não lembro. Tinha, na linha 3. Na linha 3. A senhora tinha comentado aqui. Erro na linha 3 e tal. Isso, aqui, porque o que aconteceu? A senhora não tinha colocado a frequência. Não, mas eu já tinha criado o atributo frequência aqui. Senão, então, ele não daria erro. A minha dúvida é essa. Mesmo esse atributo não sendo utilizado, vamos dizer assim, a senhora já não tinha feito o método frequência. Mesmo ele sendo assim inútil, sem ele ter o método frequência, ele tem que ser colocado lá no para definir o objeto. Sim, precisa. É obrigatório? É obrigatório. Porque aqui está me dizendo que toda vez que eu for criar um objeto,
eu preciso definir aqui o nome do aluno, a nota 1 é a frequência. Pode ser que... Isso, mas antes não tinha. E estava dando antes aqui certo não no tinha. código. Não tinha aqui, né? Aqui não tinha, era isso? Tá. Aham. Tá? E aí, por exemplo, aqui dá ele, né? Por exemplo, eu poderia só fazer... Tá. Tu entendeu? Entendi, a professora criou o atributo e... Entendi, O que Não tinha colocado lá. Tá. E... O que vocês podem, tá, é criar, eventualmente, levar um atributo como opcional, tá? Aí já atribui o valor para ele, que eles mostrar aí, Tayana. Sim, eu poderia já deixar aqui, por exemplo, com valor de 0,7, que é a média, 7 aqui, por exemplo, 75%, que é a frequência. Tá? Então... ou mesmo lá ali na linha 3, depois do nota 2, tu poderia já criar frequência com valor. Aí, se tu não coloca, ele já atribui o valor, né? Tá falando isso daqui? Ele tá falando nos parâmetros, eu acho. No parâmetro. Ah, aqui. Tá falando isso. Se tu já coloca aí como igual a 0,75, ele torna opcional, né? Ah, sim. Exatamente. Tá? Aí ele sempre vai criar com esse valor, a não ser que tu mude, né? Isso. Também pode ser. Então, aqui, pessoal, o que tá falando? Está falando o seguinte, ó. Vai ser criado um objeto aqui no construtor, né? Eu vou precisar criar um objeto com esses quatro atributos aqui, tá? Nome, nota 1, nota 2 e frequência. Eu preciso passar como parâmetro o quê? Porque assim, ó, eu não tenho como eu criar um objeto com esses atributos e algum desses atributos não tiverem um valor, tá? Isso não dá para fazer aqui. O que eu posso fazer é o seguinte, como a Charlotte falou aqui, ó, eu posso já definir um atributo com um valor default. Então, o que está acontecendo? Todos os meus objetos aluno, se eu não defino aqui uma frequência, ele já inicia aqui com 0,75, tá? Então, acontece mais ou menos o seguinte, ó, por exemplo, vamos dizer que vocês têm um sistema onde vocês vão cadastrar, sei lá, vão cadastrar os funcionários, tá? E aí vocês vão colocar qual é a cidade desse funcionário, vocês vão cadastrar a cidade. Mas vocês sabem que no sistema de vocês, que a maioria dos funcionários mora, sei lá, mora em São Paulo. Então, para que eu vou, digamos assim, para que eu vou pedir toda vez que for criar um funcionário, colocar São Paulo, se quase 100% desses meus funcionários moram em São Paulo? E aí, caso eu queira... Ah, não, apareceu um funcionário que não mora em São Paulo. Mora, sei lá, em Guarulhos. Aí, uma dessas pessoas, né, que não tem esse valor default, que não tem esse valor padrão, aí sim eu vou ter que alterar. Entende? Então, eu posso deixar o meu sistema com esses valores já padrões, porque já facilita ali na hora de criação, de cadastro, enfim, tá? Mas o que não dá para fazer, eu não sei quem foi que me perguntou. Eu lembro da voz, mas eu não lembro do nome. Mas o que não dá para fazer é o seguinte, eu deixar ele, né, sem algum valor default, enfim, e aqui depois eu não atribuir para ele nenhum valor. Então, isso não funciona. Porque a minha classe, ela é um molde. E esse meu molde fala que todo objeto da classe aluno tem que ter um nome, uma nota 1, uma nota 2, uma frequência. Mesmo que essa frequência for já um valor default, um valor, né, um 0,75, como estava ali, tá? Mas eu não posso cadastrar algum objeto sem ter valores para cada um desses atributos aqui. Aí, por isso que deu erro. Se eu colocar para rodar aqui, ó, ele falou que está com erro, porque não tem nenhum valor aqui para minha frequência. Certo? Entendeu? Certo, entendi. Obrigado. Nada.
Vou rodar aqui, ver se está funcionando. Então tá. Pessoal, voltando aqui no set frequência. Alguma dúvida? Alguma dúvida para eu conseguir atualizar o valor de um atributo? Tranquilo? Então, vamos continuar. Ó, falta pouco agora. O meu próximo é o seguinte. Eu quero alterar esse método calcular da aprovação. Tá? Então, para alterar esse meu método, eu não vou mais aceitar somente, né, o cálculo da minha média. Se ia fazer essa comparação, né? Se a minha média é maior ou igual a 6. Eu preciso verificar também se a minha frequência é maior ou igual a 75%. Tá? Então, se o meu aluno não cumpre essas duas condições, média maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 0,5, meu aluno vai estar reprovado, tá bom? Ele tem que cumprir as duas condições. Então, vamos lá. Vamos alterar esse calcular a aprovação aqui, ó. Então, se calcular média maior ou igual a 6, como é que eu coloco o... Eu utilizaria aqui um E ou um OU? Eu preciso ter duas condições, né? Essa daqui é a primeira condição. Vou colocar entre dois parênteses aqui para vocês verem. E essa daqui é a segunda condição. Aqui, para definir que eu preciso dizer que essas duas condições aqui, elas têm que serem válidas para eu poder mostrar aqui que meu aluno está aprovado. Eu colocaria aqui um E ou um OU? Perguntinha básica. Um E. Um E. E como é que é o E aqui no Python? É um assim? É um E? Como é que é? End. End, isso aí. Eu colocaria um end aqui. E qual é a segunda condição? Se a frequência é maior ou igual a 0,75. Está dando um errinho aqui, ó. Está falando que esse nome frequência não está definido. Como é que eu corrijo isso? Mas frequência não é o nome do meu método, do meu atributo? O que ele não está reconhecendo aqui? O self. Então, pessoal, sempre que vocês forem verificar o nome, pegar a referência, né, do valor de um atributo, vocês sempre precisam utilizar o self, tá? Então, sempre vocês vão ter que colocar aqui, ó, vocês vão ter que não só usar o atributo, né, que é frequência, por exemplo, mas vocês vão ter que utilizar o self na frente, tá? Então, se o meu aluno tem a média maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 75, 0,75, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Vamos rodar isso daqui. Como é que está a média lá dos meus alunos? Tá. Vamos rodar aqui. Vamos chamar o nosso aluno... temos que mudar isso daqui, né? Deixa eu colocar isso aqui mais para baixo. Chamar a frequência aqui do aluno 1 e a frequência aqui do aluno 2. Ó, do aluno 1, calcular a aprovação. Ele está aprovado. E o aluno 2, calcular a aprovação, ele está reprovado. Por que ele está reprovado? Porque alguma das condições não foi cumprida. Ou uma delas, né? Ou as duas condições não foram cumpridas. No nosso caso aqui, do aluno 2, que é a Ana, a média dela, ó, ficou 7,75. Então, a média dela está ok. Ela deveria ser aprovada. Mas a frequência não, porque a frequência é menor do que 0,75. A frequência é 0,7. Então, por causa disso, a aluna foi reprovada.
Mas esse método calcular a aprovação vai ter ainda mais uma modificação. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Aqui ele pede só para alterar a média, isso aqui a gente já fez, né? Já utilizamos o set frequência. Mas ele fala o seguinte, ó. Altere o método calcular a aprovação para indicar, a situação do aluno. Aprovado para média e frequência suficientes, reprovado para média insuficiente e FI para média suficiente e frequência insuficiente. Como é que vocês fizeram isso? Vocês, sem a gente agora usar esse print aqui, vamos retornar algum valor, alguma coisa aqui, para que a gente possa manipular esse retorno aqui no nosso main, e a gente coloca um texto bonitinho, apropriado, né? Não somente um aprovado, reprovado aqui. Tá? O que vocês fizeram aqui? Alguém fez alguma coisa desse tipo? Não só retornou aqui um print, retornou algum valor, para que a gente pudesse manipular aqui no main? Alguém? Vamos deixar o print assim, então, já que vocês não falaram nada. Vamos colocar... O Rian tá dizendo que retornou um print só, o Zac também. Ah, tá. Vamos colocar, então, a nova condição aqui. Qual é a condição? Vamos ver. Se calcular média maior do que a 6... O que é ali? Deixa eu ver. Reprovado é para média insuficiente. Então, vamos colocar self ponto calcular média menor do que 6. Esse aluno vai estar reprovado. E se não, ele vai estar em FI. Vamos verificar se isso funciona? Vamos aqui no main. Vamos deixar só assim. Depois a gente... Opa! Esqueci alguma coisa aqui. Esqueci aqui. Sempre quando chamar o método, tem que colocar os 2 parênteses depois, tá, gente? Eu de vez em quando esqueço. Tá, ó. O aluno 1 está aprovado, mas a situação do aluno 2 mudou para FI. Por quê? Porque o aluno tem média. A Ana tem 7,75, né? Mas ela só não tem frequência. Então, aparecia aqui como frequência insuficiente. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Para deixar isso daqui mais bonitinho, mais organizado. Não, vamos fazer o seguinte. Como que vocês fariam para vocês, de vez de retornar aqui, ó, esses prints, aprovado, reprovado, FI, o que vocês fariam para retornar algum valor ou alguma coisa? Porque um booleano não dá, né? Porque nós temos 3 aqui situações. Não dá para ter um verdadeiro ou falso, por exemplo. O que vocês retornariam aqui para que a gente conseguisse mostrar de uma forma mais interessante, assim como a gente fez um print aqui, ó, colocando o nome do aluno, a frequência, enfim. O que vocês fariam? Vocês conseguem fazer isso em 5 minutinhos? Se a gente der esse tempo para vocês? O Zac colocou uma questão no chat, Tayana. Peraí, deixa eu sair daqui então, peraí. Cadê? Recentemente eu estou tendo dificuldade de usar o ponto format. Não sei porquê, mas sempre que coloco depois a variável que eu quero exibir, parece que ela não foi designada. Sendo que mais cedo no programa eu coloquei para ela obrigatoriamente ser lida e definida. Mas o programa, eu teria que ver, o Zac. Se eu quisesse já exibir a variável no print antes dela. Mas o programa age como se quisesse já exibir a variável no print antes dela ser lida. Ah, entendi. Entendi. Pois é, eu também teria que ver. Será que não é algum comportamento do ponto format, talvez, da forma que tu coloca? Tá usando ele certinho?
Zac, depois ali... se você quiser mostrar o código agora também, mas tu fez dessa forma ali, que eu pedi ali para vocês, para retornar algum valor e não somente um print? Quer mostrar para a gente então, Zac? Mandei meu código. Isso mostra mais fácil do que a gente pegar, ter que baixar, ter que... Tá, eu só quero saber se o meu microfone está funcionando normal, porque eu estou usando pelo notebook. Eu não estou usando pelo computador. Deixa eu só abrir meu código aqui, porque eu estou usando o notebook para ver a aula e o computador para acessar meu código. Então, vou abrir o Replit rapidinho. Ok. Já vou começar a apresentar a tela aqui. Pronto, está aparecendo? Não. Ainda não. Agora sim. Agora sim. Beleza. Talvez seja um pouquinho lento, porque esse notebook ele não tem um desempenho muito bom, mas funciona. Deixa eu colocar aqui o layout maior para eu conseguir ver a tua tela. Se tu conseguir aumentar um pouquinho, eu te agradeço também. Ah, vou tentar, peraí. Cadê? Por aqui. Ok. Isso. Tá ótimo. Aqui, ó. Por exemplo, uma coisa que eu fui tentar fazer agora há pouco, no meu código, foi aqui na função setFrequência, que eu coloquei, eu queria nessa parte aqui, ó, print a nova frequência do aluno é frequência. Eu queria colocar, na verdade, o nome do aluno e a frequência com um ponto format no final. Então, tá eu tentei faltando o selfie ali, ou não tá? Ah, não. Ó, não, meu problema é só nessa parte aqui, ó. Eu tive que colocar a frequência aqui no meio do print, mas eu queria ter colocado um ponto format, eu queria ter feito assim, ó. Deixar assim, colocar aqui. E ao invés aqui do lado do aluno, eu coloco mais um. E no final eu colocaria um ponto format. Aí com o nome do aluno e com a frequência. O problema é que quando eu faço isso, você vê que fica vermelho ali e ele diz que está indefinido. É porque o nome tem que ser o self.nome. Tem que ser o self.nome. Ah! E aquele teu frequência ali é porque ali dentro tem uma variável frequência, né? Então, tudo bem. Entendeu? Agora deu certo. Tá, obrigado. Nossa, eu ignorei o self. É a questão do escopo que a gente falou, né? Frequência está no escopo da função. O nome não. O nome está no escopo do objeto. Ah, tá legal. Show, tá certo então. Professor, eu também fui fazer do mesmo jeito do Zec, que eu não retornei que nem o professor pediu, eu retornei por extenso. Posso mostrar o que eu fiz aqui diferente? Claro, aí gente. o pessoal também dá uma olhada. Eu primeiro fiz com outra, eu quis outra solução, mas eu falei, não vou mandar para vocês, vou mandar com orientação a objetos, que eu estava fazendo uma gambiarra, mas está no Design Patterns para fazer o trabalho, mas é só para testar. Vou compartilhar aqui com todo mundo. Vai, compartilha. Tela inteira. Tela inteira, por favor. Permitir. Certinho. Compartilhou? Sim, tá mostrando. Ok. Assim, outra coisa, eu fiz que nem eu usei que foi isso aqui. Aumenta aí, Inácio. Peraí, seleção, ver, aparência, ampliar. Eu tinha lá em aparência, o penúltimo. Aparência, ampliar. Mais um pouquinho, por favor. Acho que é Ctrl mais ali, né? Ctrl é igual. Tá, agora tá meio estranho, mas mesmo assim eu mostro aqui. Assim, professora, deixa eu minimizar o indicador aqui.
Aí o que eu fiz? Eu fiz que nem ele fez, mas eu fiz de um jeito bem mais simplificado. O que eu fiz? Eu fiz uma variável para eu pegar se a pessoa foi aprovada, e ela retorna como é o nome? Ela me retorna uma dupla, né? Um array duplo. Aí eu fiz a mesma coisa que ele fez, que foi colocar, tipo, por extenso a palavra. E outra coisa que eu não sei se era para fazer, que eu botei a frequência como uma variável privada, e funciona. Pode não parecer, mas ela funciona. É que eu tinha lido que não tinha variável privada, mas eu forcei uma variável privada. Digamos assim, se eu quiser até acessar aqui no meu teste, nos meus teses, eu estava tentando acessar a frequência, né, de aluno. Aí eu dou start aqui só para mostrar. E olha aqui, ele não reconhece, ele não consegue encontrar o atributo, então meio que essa variável está escondida. Essa variável só pode ser acessada pela frequência, com o nome, pelo set de frequência, né? Tu só pode colocar a frequência pelo set de frequências, aí tu não consegue acessar pelo jeito normal, não? Essas duas coisinhas fazem o teu virar tipo privado, digamos assim, não vai mexer, não mexer nada. O Inácio já está mostrando os conteúdos das próximas aulas, hein? O Inácio tá visibilidade, vamos lá. Aí eu fiz isso aqui, professor, eu acho diferente, eu fiz um método para me retornar outros métodos, assim, foi muito Inception. Eu pensei nisso daqui, eu achei muito genial, não sei porquê. Aí foi isso daqui, professor. Não sei se isso aqui vai valer menos nota, mas funciona, professor. Aquilo aqui. Deixa eu só borrar esse daqui, que é o meu teste. Opa, Ctrl S. Aí, certinho. Tipo, ele mostra tudo certinho. Com a frequência, se o primeiro o Leandro é reprovado porque ele não tem nota, e depois o Leandro é reprovado porque não tem frequência. No primeiro ele nota, nem frequência suficiente, aí depois ele por frequência. Então, tá tudo funcionando aqui. Então, se eu também falaria para o Leandro que ele também começasse a vir na aula também. Aí. Então, ficou bem massa. É só isso que eu queria mostrar para vocês. Opa. Aqui. Apagar aqui, né? Legal, legal, Inácio, mas é isso aí, já deu uma palhinha para o pessoal do que a gente vai ver mais daqui a pouco. Isso aí, obrigada, Inácio. Não, essa questão assim como o Inácio falou, né? Eu queria criar um método para já me retornar esses dois valores, porque esses dois valores eu vou utilizar. Né? Então, se você vai ter esse tipo de problema, né, que você vai sempre precisar desses dois valores que já estão, né, que já foi definido, por exemplo, em outros métodos. Nossa, minha bateria tá acabando. Vocês podem fazer isso, né? Mas depende realmente do problema que vocês têm e como vocês vão querer solucionar isso. Deixa eu ver o que o Inácio falou. Cria método. Aí já fica um pouco orientada a gambiarra, mas funciona. Pessoal, vou pegar o carregador do meu computador. Só um minutinho. Enquanto isso, usem aqueles 5 minutinhos ali. Peraí, vou colocar na tela. Deixa eu sair daqui da tela cheia. Só um minutinho. Cadê no código? Tá aqui. Ó. Deixei aqui para vocês verem, para quem ainda não fez, né? Esse calcular a aprovação aqui. Pois também a gente pode fazer isso também depois, né, Xalata? Pedir para eles fazerem, né? Porque basicamente também, enfim, é só retornar um valor aqui, e aí depois vocês fazem o tratamento desse valor aqui no main, tá? Então, assim, pessoal, a gente conversou, né, sobre a questão do uso aqui dos prints aqui, né, dentro dos métodos, enfim. Não é que não pode ser usado, tá? O pessoal usou ali bastante, enfim, mas é que realmente depende do que vai servir aquele método, né? Então, por exemplo, aqui no calcular média,
eu só preciso que me retorne uma média. Eu não preciso que me retorne, por exemplo, o nome da pessoa, alguma informação específica, enfim, ou então todas as notas que foram necessárias para calcular aquela média, uma coisa assim. Não, eu só quero que me retorne a média, só isso. Tá? Então, por quê? Porque depois eu vou pegar essa média e vou fazer alguma outra coisa com ela. Eu vou comparar ela com 6, né? Porque se tivesse me retornado aqui um print, alguma coisa assim, eu não ia conseguir, por exemplo, se não tivesse retornado nada, né? Eu não ia conseguir, por exemplo, fazer esse cálculo aqui, tá? Então isso tem que ficar muito bem pensado. Para que vocês estão criando esses métodos e né, que tipo de informação vocês querem que ele retorne para vocês poderem fazer algum cálculo, algum tratamento, algum processamento, enfim, tá? Então, pessoal, vou deixar na tela aqui só um minutinho que eu vou pegar meu carregador, tá? Porque hoje eu estou toda atrapalhada. Espera aí, só um minutinho. Pessoal, é aquilo que nós havíamos comentado, né? Quando os métodos... só o fato, né, de a gente ficar colocando os prints ali dentro dos métodos já deixa o código, de certa forma, mais poluído também, né? Então, não faz... não é muito... não é uma boa prática de programação, digamos assim, de ficar retornando esses prints de impressão, esses prints aí nos métodos, né? Realmente, tu retorna, geralmente, um valor, tá? Então, ó, ele retorna um objeto, né? Como esse aí, poderia retornar aí o calcular média e poderia retornar a frequência, né? E a partir daí, lá fora do main, tu verifica se o cara está aprovado, se está reprovado, né? Então, é nisso, entre outras coisas, que consiste, né, a gente pensar aí os programas com esse paradigma de orientação a objeto. Voltei aqui, tá? Deixa eu ver, tá carregando. Tá carregando. Pessoal, alguma dúvida nesse exercício? Alguma dúvida em algum método específico? Em algum chamamento para o método? Eu acho que ficou bem explicadinho, né? Podemos dar continuidade? Vocês não se manifestam, eu vou dar continuidade aqui. Então, pessoal, seguinte, agora nós vamos ter um outro exercício que a gente quer que vocês façam para amanhã, tá? E é um exercício também para vocês criarem algumas classes, enfim, só que ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque agora vocês vão criar não vão criar somente uma, vão criar mais uma classe. E aí a gente vai ter alguns cálculozinhos, algumas coisas aqui mais específicas, tá? Mas também é simples, não é nada de complicado. Complicado vai ser depois, quando a gente começar a mexer esses objetos aí, se relacionarem, enfim. Então, vamos lá. A gente vai criar uma classe chamada empresa, que vai conter os seguintes atributos: endereço, cidade, e-mail e telefone. Tá? Então, quer dizer que toda empresa, todo objeto empresa, terá um endereço, uma cidade, um e-mail e um telefone. Tá bom? E nós também vamos criar uma classe funcionário com as seguintes informações: nome, CPF, e-mail, telefone, matrícula, salário e data do aumento. Foi a data do último aumento do funcionário. Tá? Então, quer dizer que toda vez que a gente for criar um objeto funcionário, ele terá esses atributos aqui, tá bom? Depois de vocês criarem esses dois objetos e instanciar também, né? Na real, no instanciar a gente coloca mais para frente, enfim. Mas vocês vão ter que começar a criar e alterar essas classes. Então, é o seguinte: na classe empresa, vocês vão ter que adicionar mais um atributo, tá? Que é o atributo matriz. Esse atributo será do tipo booleano e será responsável em informar se aquela empresa é matriz, então quer dizer que vai estar com verdadeiro, ou filial, que vai estar com falso. Você pode definir que o default é falso, visto que só há uma matriz e todas as outras lojas são filiais, né? Então, todo objeto da empresa, ou ele é matriz, ou ele é filial.
Só que só existe uma matriz, e o restante são todas filiais. Então, quando vocês vão criar esse objeto, esse atributo matriz, vocês já definem ali que ela é falsa. Tá? E caso for necessário alterar lá a matriz, enfim, daí, né? Aí o primeiro objeto que vocês forem criar, enfim, aí vocês definem, vão ter que alterar para a matriz igual a verdadeiro. Tá bom? Depois, vocês vão criar o método verifica matriz na classe empresa, que retorna o valor do atributo matriz. Né? Então, para verificar se essa empresa que foi criada, que foi instanciada, ela é matriz ou não. Tá? E lá no arquivo main, vocês instanciam, então, tanto objetos empresa quanto objetos funcionário. Aí fica a cargo de vocês, tá bom? Verifique se os objetos instanciados da classe empresa são matrizes ou filiais e escreva na tela essas informações. Então, isso tudo aqui vai ser feito no main. Tá? Vocês vão instanciar os objetos e lá no main mesmo vocês vão verificar se essas empresas são matrizes ou filiais. E vocês vão ter que verificar que vocês vão ter que chamar esse método aqui, né? Verifica matriz, tá? Para cada objeto que foi criado em empresa. Já no funcionário, vocês vão ter que criar um método chamado verifica salário, que verifica se o funcionário recebe menos de... Ai, eu esqueci o valor aqui, ó. Eu apaguei. Menos de 2 salários mínimos, vamos colocar assim. Se o funcionário recebe menos de 2 salários mínimos, retorne o verdadeiro, se recebe menos, e falso, se ele recebe mais. Vocês vão ter que criar um outro método chamado dar aumento, que fornecerá um aumento de salário aos funcionários, e cada vez que vocês chamarem esse verifica salário, vocês vão ter que fazer o seguinte: se retornar um valor verdadeiro, quer dizer que o funcionário não recebe menos, né, de 2 salários mínimos, vocês vão ter que verificar a data do último aumento. Se a data for superior a 1 ano, então o funcionário ele recebe menos de 2 salários mínimos e ele não recebe um aumento já há mais de 1 ano, vocês vão ter que dar um aumento para ele de 5%. Tá? Se não, né, se alguma dessas duas aí não for verdadeira, vocês não deem aumento para ele. E caso o retorno seja falso, quer dizer que o funcionário recebe mais de 2 salários mínimos e a data de aumento dele também é menor do que 1 ano, superior a 1 ano, vocês vão ter que dar um aumento, então, de 3%. Então, o que mais ou menos significa isso daqui? Se o funcionário recebe mais de 2 salários mínimos e ele não recebe aumento há mais de 1 ano, vocês vão ter que dar aumento de 5%. O que é esse aumento? É atualizar o valor do salário. E se o funcionário recebe mais de 2 salários mínimos e ele não tem aumento há mais de 1 ano, então vocês vão ter que dar 3% de aumento. Tá? E basicamente é essa a lógica. Então, aqui, vocês vão ter que usar mais algumas coisinhas, né? Vocês vão ter que verificar, por exemplo, vocês vão ter que trabalhar com data, vocês vão ter que fazer comparação de data, né? Para saber dessa data do último aumento com a data atual, né? A data de hoje. Então, vocês vão ter que fazer esse cálculo, por exemplo. Tem várias formas de fazer isso, tá? Uma delas é verificar, por exemplo, se tem menos de 365 dias, né, entre a data do aumento e a data de hoje, quer dizer, então, que o funcionário ele está há menos de 1 ano sem receber salário, mas se for mais de 365 dias, quer dizer que já está mais de 1 ano sem receber salário, sem receber aumento. Enfim, já tem alguns métodos prontos também para fazer essa comparação, né, de datas, enfim. Então, aqui não vai ser só vocês construírem esse programinha, criar esses métodos, né, criar essas classes, instanciar os objetos, criar os métodos com toda essa lógica. Vocês vão ter que também trabalhar com outras classes, e outras classes relacionadas à data, por exemplo. Né? Vocês já teve um seminário que o pessoal falou de date, da classe date, que tem métodos específicos. Já teve, o pessoal também falou da classe datetime, que também tem métodos específicos. Tá? Então, vocês vão ter que dar uma pesquisadinha aí para poder verificar como vocês vão comparar essa data do último aumento do funcionário com a data atual ali do sistema de vocês. Tá?
tá? A data de hoje, digamos assim, para ver se o funcionário vai receber aumento ou não. Então, é legal porque vocês já começam aí a trabalhar, a mexer com outras coisinhas. E mexer com data é muito importante, tá, pessoal? Então, a gente falou isso no seminário também, né? Todos os tópicos do seminário são importantes, porque vocês vão utilizar isso na vida de vocês. E uma delas vocês já vão usar agora. Então, o pessoal aí que trabalhou com data, né, que fez o seminário de data, se quiser também ajudar os colegas, enfim. Mas é legal vocês já pesquisarem. Se quiser, podem pegar ali o material dos colegas para vocês lerem. Os colegas podem falar onde que encontraram, né, informações sobre a classe date, a classe date time, enfim. E aí vocês façam essa pesquisa que é bem importante e utilizem aqui no código de vocês, tá? É simples, não é nada de complicado, mas vocês têm que saber usar, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar esse novo código aqui lá no SIGA e vou deixar também a parte de atividade para vocês colocarem lá a atividade que vocês fizeram, tá bom? Pessoal, alguma dúvida sobre o exercício? Muito difícil, muito complicado? Matheus, pode falar. Se a gente quiser, tipo, alterar, tipo, não precisar usar um método e botar em alguma outra parte, a gente pode usar, ou tem que fazer exatamente como está no arquivo? Ó, para o pessoal que... Eu acho que para o pessoal que está começando, né, está começando nessa parte de orientação a objeto, enfim, eu acho importante fazer bem definidinho, assim como está ali no exercício, que eu acho que fica mais claro. Mas, se você quiser fazer de uma outra forma, respeitando, né, a orientação a objeto, enfim, eu acho que também é válido. Tá? Ok, depois, obrigado. Depois nesse momento, pensa como numa especificação de programa, Matheus. Bem nessa. Tá? Já viu as ideias aqui. Imagino que sim. Posso parar de gravar, Tayana? Pode. Tá. Porque depois, gente, esse programa aí que a gente está fazendo sobre, nesse exemplo específico da empresa,